Contra o preconceito e a favor da saúde. Lei estadual garante às mães o direito de amamentar em locais públicos e privados. Se a gente começar a partir de agora que saiu a lei, usar dessa lei, as nossas filhas não vão sofrer o que a gente está sofrendo. Estudos investigam se mulher infectada também pode transmitir o Zika vírus pela amamentação. Casos de microcefalia em recém-nascidos têm aumentado no Nordeste. Aparentemente, Zika vírus pode ser transmitido através da amamentação. É uma forte possibilidade. Pelo segundo dia, tumulto marca a chegada de funcionários na LG. Liminar contra o Sindicato dos Metalúrgicos garante a entrada de quem quer trabalhar. Mas a empresa acusa a entidade de barrar o acesso. Tropa de choque da PM escoltou os ônibus para dentro da unidade. Mais tempo. Ministro do TSE pede vistas e manutenção da cassação do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, pode ser julgada somente no ano que vem. São 7 ministros, em razão de divergências no julgamento, seria um pouco natural que a gente tivesse aí um pedido de vista ou outro pedido de vista. Rio Vivo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais firmam um acordo inédito sobre o presente e o futuro do Rio Paraíba do Sul. Hoje tem Superliga de Vôlei. São José fora tenta a reabilitação e o líder Taubaté em casa busca a 7ª vitória seguida na competição nacional. Em busca do tri, Taubaté é finalista da Liga Nacional de Handebol. Adversário vai ser de novo o Pinheiros, que perdeu o título no ano passado. E jogaremos em casa com a nossa torcida, é a única vantagem que nós temos, porque de restante é muito igual. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. O direito de amamentar o filho em locais públicos e também particulares, como restaurantes, por exemplo, agora é garantido por lei. De acordo com o texto sancionado pelo governador Geraldo Alckmin, quem constranger as mães durante o aleitamento poderá ser multado em mais de R$500. A legislação já está em vigor. Para Cecília, amamentar é o melhor que a maternidade pode oferecer. Amamentar significa um laço de amor, é um laço de vida também, porque você está dando algo seu para o seu filho. Mas ela conta que o simples ato de alimentar o filho Pietro, de 2 anos, costuma atrair olhares de reprovação e até maliciosos. Já aconteceu da pessoa sair de onde está para poder não olhar, como também os olhares maliciosos, que às vezes a pessoa fica olhando assim, você amamentando, né? Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionada pelo governador Geraldo Alckmin pode mudar essa realidade. De acordo com o texto, amamentar é um direito fundamental e quem, de alguma forma, desrespeitar esse ato vai ter que pagar uma multa de R$510. Em caso de reincidência, o valor dobra. A notícia foi muito bem recebida por todas essas mamães aqui. Eu acho que toda lei, né, a partir do momento que ela começa a vigorar, as pessoas começam já a ter um respeito. Eu acho que vai ser bom, assim, agora, para conscientizar, a gente tem que colocar no bolso da pessoa para poder conscientizar. A gente tem que se impor mesmo, porque é nosso direito a amamentar. A lei foi publicada este mês no Diário Oficial e já entrou em vigor. O texto ainda está sendo regulamentado. O prazo é de 60 dias. Durante esse período, vão ser definidas, entre outras coisas, as formas de fiscalização. Se a gente começar a partir de agora que saiu a lei, usar dessa lei, as nossas filhas não vão sofrer o que a gente está sofrendo. A gente vai tirar esse estigma de que dar de mamar é ruim, é malicioso, é de alguma forma incômodo para quem está vendo. Segundo esta médica, o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Vários estudos têm provados na redução da mortalidade infantil de crianças e a redução do número de doenças infecciosas. Ele protege contra vários tipos de alergia, tem um melhor desenvolvimento cognitivo em testes de coeficiente de inteligência. É o melhor alimento que existe para os bebês. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que o bebê se alimente exclusivamente de leite materno até os 6 meses de idade. Mas, para elas, o melhor de tudo é o contato com o filho. É uma conexão, é carinho. A criança não mama só com fome, ela mama quando ela quer um colo, quando ela quer um carinho, né? Quando ela quer a atenção da mamãe.
Tipo agora. Tipo agora, no meio da entrevista. Eu vou dar mamãe, amor. E a amamentação, sinônimo de saúde para a criança, é alvo de estudos que tentam descobrir se o Zika vírus também pode ser transmitido para o bebê pelo leite materno. Os pesquisadores também já teriam encontrado vestígios do Zika no sêmen. Mas o principal vetor é o mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunya. O surto de microcefalia em recém-nascidos tem feito as mães mudarem a rotina, mas a população precisa também mudar o comportamento para evitar o nascimento do mosquito. Em outubro, a Raíza descobriu que estava grávida. E essa espera pela chegada do primeiro filho tem sido um momento especial demais. Uma gravidez é sempre uma alegria, né? Eu fiquei muito feliz com a notícia, com certeza. O surto de Zika vírus no Brasil deixou essa mãe de primeira viagem preocupada. A gravidez, ela é um momento de expectativa e muita ansiedade para a mulher já naturalmente, né? E com essa notícia de que a Zika vírus ela pode estar associada com casos de microcefalia, é um balde de água fria, né? A gente fica muito apreensivo. O figurino mudou, blusa só de manga longa, constantes borrifadas de repelente ao dia. E a viagem programada para o Rio Grande do Norte no começo do ano que vem foi cancelada. Já desistimos, não vamos mais para o Nordeste não. Vamos ficar por aqui mesmo. O barrigão da Nathalie também está crescendo. A gravidez já está no 4º mês. Outra mãe cheia de precauções. Tudo para Bianca chegar cheia de saúde. Além de fazer todo o pré-natal, que eu acho que é obrigatório para todas as grávidas, nesse momento também toda a parte de passar mesmo o repelente. Então eu já passo o creme diariamente, sempre me cuido com isso. E no final, como último produto, eu passo o repelente. E no meu caso, eu passo 2 vezes ao dia. O cuidado das grávidas faz sentido. Pela primeira vez, o Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e da febre chikungunya, está associado aos casos de microcefalia, que é a má formação do cérebro. Mais de 1.700 bebês foram diagnosticados no país. A Zika ela pode ser sintomática em 20% dos casos e sem sintomas, que a gente chama assintomática, em 80%. Se a mãe contraiu Zika nesse período, ela pode transmitir para o bebê nesse período que ela está, que o bebê está na barriga, que a gente chama de transmissão transplacentária. Dizem que nos primeiros 3 meses o risco é maior, mas não se sabe ainda. Estudos apontam que a transmissão do vírus também pode ocorrer pela amamentação e pela relação sexual. Aparentemente, Zika vírus pode ser transmitido através da amamentação. É uma forte possibilidade. E com relação à relação sexual, também pode acontecer transmissão do vírus? É documentada em raras ocasiões a transmissão por via sexual do Zika vírus. São José dos Campos registrou 6 casos do Zika confirmados neste ano, entre os meses de março e agosto. Os casos foram importados. Os doentes estavam no Nordeste quando contraíram a doença. Mesmo com essas confirmações, a Secretaria de Saúde tranquiliza a população e afirma que, por enquanto, ainda não há possibilidade do vírus estar circulando aqui na cidade. Como os casos de Zika vírus no Brasil são recentes, as autoridades de saúde têm tido dificuldades para controlar a doença. Em São Paulo, por exemplo, o exame que confirma se o paciente está com o vírus ainda é restrito. Os primeiros sintomas demoram até 12 dias para aparecer. Febre baixa, manchas pelo corpo, conjuntivite são alguns deles. Mulheres que pretendem engravidar nos próximos meses devem adiar um pouco esse sonho. E se o destino de sua viagem for o Nordeste, a recomendação é mudar o roteiro. Independentemente das grávidas, a luta contra o Aedes aegypti deve ser de todos. A população precisa trabalhar para eliminar os criadouros. E em Pindamonhangaba, um caso suspeito de Zika vírus está em investigação. O morador viajou para o Nordeste, onde teria contraído a doença. Nesta semana, amostras de sangue foram recolhidas e enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz. Ainda não há previsão para a divulgação do resultado.
O clima foi de muita tensão hoje, de manhã, em frente à LG, em Taubaté. Houve confusão na porta da fábrica entre funcionários demitidos, sindicalistas e polícia militar. Até a tropa de choque foi chamada para garantir a segurança. A empresa disse que obteve ontem à noite uma liminar da Justiça, garantindo o acesso dos funcionários. O sindicato afirma que a ação foi pacífica. Os sindicalistas ocupam a porta da fábrica desde a semana passada, quando foi deflagrada uma greve em protesto às 453 demissões. Não há data prevista para o TSE retomar o julgamento do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, e do vice, José Aparecido, que tiveram os mandatos cassados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2012. O processo recomeçou a ser analisado hoje. Quando o placar estava em 1-0 pela manutenção da cassação, o ministro Henrique Neves da Silva pediu vistas e a sessão foi suspensa. Ortiz Júnior e o vice, Edson Aparecido, já tiveram um mandato cassado na Justiça de Taubaté e também no TRE em São Paulo. Eles continuam nos cargos depois de conseguirem uma liminar no ano passado no TSE. Hoje de manhã, o prefeito comentou a suspensão do julgamento. Era um pouco esperado, um julgamento dessa natureza, dessa importância. São 7 ministros, em razão de divergências no julgamento, seria um pouco natural que a gente tivesse aí um pedido de vista ou outro pedido de vista. Segundo a promotoria, em 2012, o então candidato tucano teria formado um cartel com o objetivo de arrecadar fundos para a campanha eleitoral. Com influência do pai, que era presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, licitações teriam sido fraudadas para a compra de mochilas. Segundo a acusação, 8 milhões de reais teriam sido repassados pelas empresas vencedoras do certame, a campanha do PSDB. O TSE deve realizar ainda mais 2 sessões na semana que vem, antes do recesso. Caso a matéria não entre na pauta, o julgamento só deve acontecer no ano que vem. O julgamento deve ser retomado muito provavelmente em fevereiro, quando terminar o recesso, e a gente espera, confiante na Justiça, que realmente essas acusações todas, que já foram julgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pela Corregedoria Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas, essas decisões desses órgãos possam também ser confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O nome do vice-prefeito de Taubaté é Edson Aparecido. Veja a seguir, após 4 meses, pronto-socorro infantil é inaugurado em Taubaté. E também, governador Geraldo Alckmin firma acordo com Minas Gerais e Rio de Janeiro sobre o futuro das águas do Rio Paraíba. São 7 horas e 2 minutos no horário brasileiro de verão. A gente volta já.